Olá amigos, estamos iniciando mais um programa para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, e patrocinado, tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. São eles quem nos ajudam nesse trabalho. O nosso programa, você que nos acompanha, sabe que ele tem o intuito de trazer assuntos, trazer pessoas que nos auxiliem a viver bem, né? Alguns programas nós chamamos externas, nós vamos em algumas instituições mostrar o trabalho dessas pessoas. Em outras ocasiões, trazemos aqui no Instituto pessoas que colaboram para uma vida melhor. Trouxemos aqui hoje uma pessoa, acho que um assunto que vai interessar muita gente, uma nova amiga. Vamos ver se eu falo o nome correto. Delba Aliegro. Exato. Bem-vinda, Delba. Muito obrigada, é um prazer estar no seu programa. E principalmente porque eu sei que o seu público é um público gabaritado, diferenciado. Muito obrigada. Obrigado. A Delba, a gente se conheceu pela internet. Pela internet, exatamente. Feistiana. Isso, exatamente. A Delba acompanha também, né, o nosso programa. Acompanha. É um prazer tê-la aqui, como já disse. E o assunto bem interessante. Olha, ela tem um CD que a gente vai não só trabalhar sobre ele, mas sobre o assunto também. O nome do CD é Emagreça com a Cabeça. Já interessaram, né? Fala pra mim, emagreça com a cabeça. O que... Então, deixa eu contar como é que foi a história para eu resolver fazer esse trabalho de emagrecimento. Eu trabalho com a programação neurolinguística, é o meu carro-chefe na minha carreira. Mas até aí, Pazian, eu sempre fiz cursos de programação neurolinguística voltada à comunicação. Que eu fiz comunicação, trabalhei em várias agências de publicidade, trabalhei em produtoras, tal, não sei o que, Eu comecei a ter muitos resultados com a parte da comunicação na programação neurolinguística. Mas passado algum tempo, eu sempre fui insatisfeita com o meu corpo, eu sempre fui gordinha, eu sou de família de italianos, onde tudo se resolve à mesa, como nós estávamos conversando. As alegrias e as tristezas se resolvem à mesa. As coisas estão bem, vamos tomar um café com bolo. As coisas estão mal, vamos tomar um café com bolo. Muito bem. Bisavó gordinha, vovó gordinha, mamãe gordinha. Falei, bom, eu não quero mais, né? Eu tinha já muito sofrimento com o emagrecimento. Já tinha feito absolutamente tudo, Pazian. Tudo. Todas as técnicas, todas as dietas que você pode lembrar e me perguntar, eu fiz. Eu tomei de tudo, remédios fitoterapêuticos, alopáticos, tudo. Se você me perguntar, deu certo todas essas tentativas? Deu certo. Só que por um tempo determinado. Depois eu voltava a engordar novamente. Porque os padrões emocionais estavam lá instalados, né, Pazian? Muito bem. Feito isso, eu falei assim, se eu já trabalho com a PNL, para tantas outras, com outros recursos, para outras intenções, agora eu quero ver como vai funcionar no emagrecimento. E foi o que eu fiz. Primeiro em mim. Comecei a testar todas as técnicas, treinando todas as técnicas, porque programação neurolinguística é treino. Deixa eu te fazer uma parte aqui. À vontade. Porque, embora seja comum no nosso meio, PNL, muitas pessoas talvez não saibam bem o que significa, né? É verdade. Então eu queria que você explicasse o que quer dizer PNL, como é que funciona, o que é isso? Perfeito. Programação neurolinguística, né? A gente ouve a primeira vez e fala, nossa, mas que nome mais, né, complicado. É bonito, né? É lindo, né? Exato. Mas é uma forma simples. Programação, uma nova forma de eu me programar mentalmente. É como se eu estivesse fazendo uma reprogramação mental. Programação neuromental linguística, que também é a forma de nos comunicarmos com o mundo externo e com o mundo interno. Né? Então, essa programação neurolinguística nada mais é do que uma reprogramação neurológica e linguística também. Eu brinco dizendo assim,
O nosso cérebro é como se fosse um hardware de computador. Com o passar do tempo, nós estamos ali instalando vários programas nesse hardware. Mas aí eu começo a perceber que esses programas já não estão sendo mais tão atuais, então eles estão ficando desatualizados. A programação neurolinguística me dá a possibilidade de eu desinstalar esses programas desatualizados que estão aqui para instalar novos padrões mentais que vão me ajudar a alcançar os objetivos que eu queira. E foi isso que aconteceu com o emagrecimento, né? Eu desinstalei padrões comportamentais e linguísticos, porque eu falava comigo de uma forma errada para alcançar aquele objetivo, né? Para agora ter programas mais efetivos e mais... Você trouxe uma foto aqui, até para ilustrar melhor, né? Eu vou pedir para o Danilo colocar uma foto, tá? Está você de azul. A de azul. A de azul. E uma moça que é sua amiga, né? Sim, uma moça amiga. Do lado. Essa moça de azul é a Delba. Evidentemente, aqui você está com alguns quilos a mais. Com muitos quilos a mais. Agora, ô Delba, vamos conversar. Você, logo no início da nossa conversa, você falou que não se aceitava, né? Você não era satisfeita com o seu corpo. Nós sabemos que tem pessoas que não se importam. Poucas. Sim. Poucas, né? Sim. Que não se importam. Então, não quer dizer que a pessoa aqui esteja acima do peso convencional, né? Alguns casos o peso está muito acima, aí já é uma patologia, tem que ser tratado, né? Mas algumas pessoas estão um pouco acima e não ligam. Mas uma grande parte, um percentual muito grande, principalmente das mulheres, ficam insatisfeitas com isso. Algumas assumem, preciso me tratar. E outras não. Cria uma máscara e aí que eu acho que dá problemas, né? Porque ela está insatisfeita, não assume e não faz nada também para mudar isso. Através da sua terapia, da PNL, do trabalho que você faz, você detecta isso e o que você faz? Você dá exercícios para a pessoa fazer? Sim, são técnicas. Essas técnicas, elas precisam ser treinadas, porque programação neurolinguística é treino. Então, principalmente, a vontade e a consciência de querer emagrecer precisa estar presente. Okay. Aí, unindo esta vontade com as técnicas, você consegue uma efetividade. A primeira coisa que nós temos que fazer nesse trabalho, Pazian, é estabelecer a quantidade de quilos que se queira emagrecer, porque qualquer coisa que você vai fazer com PNL, nós precisamos ter um objetivo, uma meta clara para alcançarmos. Então, a primeira coisa é o estabelecimento da quantidade de quilos a emagrecer. Você tem prazo? Por exemplo, você tem uma média? Temos. O prazo, isso é muito interessante, vai ser determinado pelo cliente. Pelo cliente. Se ele me disser que ele quer emagrecer 10 quilos em 10 meses ou 12 meses, não há problema algum. Aliás, quanto mais tempo ele estabelecer para o emagrecimento, melhor será. Por quê, Pazian? Porque eu preciso primeiro emagrecer o meu cérebro. Entendi. Para depois emagrecer a minha mente. Desculpa, o meu corpo. E nós fazemos exatamente o contrário. Todo mundo quer emagrecer mais o corpo, mas a mente continua com os mesmos padrões, com a mesma ansiedade. A quantidade de comida que ela vê, que ela se serve num prato, ainda continua o mesmo. Ele não vê porções menores, ele vê as mesmas porções. Então, eu preciso trabalhar exatamente tudo isso. Então, quanto mais tempo eu tenho, quanto mais prazo eu tenho para isso, maior a efetividade do processo. O que você diz a respeito da cirurgia, aquela que reduz o estômago? Bom, eu tenho umas considerações. Eu acho que essa cirurgia, ela está sendo um pouco abusiva a princípio. Porque eu tenho clientes que fizeram a cirurgia, mas que na verdade não precisavam ser feitas. Eu acho que elas estão sendo feitas muito aleatoriamente.
Evidentemente, para um caso de obesidade mais acentuada, ok. Né? Okay, mas há casos que não há necessidade, Pazian. Muito bem. Agora, a pessoa que vai fazer, ela precisa ter um pré-acompanhamento psicológico e um pós-acompanhamento psicológico. Sem isso, fica muito complicado. Este trabalho ajuda nesse sentido, a ela começar já a emagrecer este mental para ela ter resultados melhores nesse trabalho pós. Seu com a programação neurolinguística. Okay. Exatamente. Para que essa pessoa, eu brinco dizendo assim, emagrecendo o cérebro. Vamos emagrecer o cérebro primeiro, para depois emagrecermos o corpo, né? Então, as cirurgias, elas precisam desse acompanhamento. Evidentemente que há esse acompanhamento, eu percebo e vejo pelo relato das minhas clientes, que existe, às vezes, esse acompanhamento psicológico com os próprios cirurgiões e tudo mais. Mas isso precisa ser intensificado. E, às vezes, acontece o seguinte, Pazian, a pessoa... ela vai fazer um acompanhamento pré-operatório para a cirurgia, mas ela não absorve, porque a ansiedade é tanta em fazer aquilo, que ela fala assim, eu já ouvi isso de clientes, Delba, sabe, eu fui lá e tudo bem, eu concordava com tudo que o psicólogo dizia, eu concordava com tudo que o terapeuta dizia, mas eu queria logo era fazer. Né? Lógico, fez, mas depois começou a engordar tudo novamente, ou desenvolvendo outras patologias, Pazian. Nós vamos falar sobre isso, eu vou pedir um minutinho, importante, é um tema bem interessante, pedir um minutinho para vocês, um minutinho e meio, a gente vai para o intervalo e já volta aqui com o Para Viver Bem com a Delba, até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, que você pode conhecer as atividades acessando o nosso site www.pazian.com.br. No nosso site, além das atividades que nós temos, também todo o programa que você assiste aqui, o Para Ver Bem, fica hospedado. Então você pode assistir os programas anteriores, inclusive esse programa também. A partir daqui 2 dias a gente já põe lá no ar, você pode assistir. Como esse é um tema interessante, você vai querer mostrar para todo mundo, né? Todas as pessoas que estiverem assim um pouco mais cheinhas, você pode mostrar. Nós contamos com o apoio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Então ao Caio, ao Rafael, um grande abraço a todos. Bom, estamos aqui com a Delba Aliegro, né? Falando sobre emagrecimento, e nós estávamos no finalzinho do primeiro bloco conversando sobre a cirurgia, né, de redução do estômago. E você até disse que a pessoa muitas vezes não se prepara, mesmo tendo um atendimento psicológico, não se prepara convenientemente e depois acaba substituindo, não é, essa ansiedade, vamos dizer assim, por outras. Ela transfere, é isso? Transfere, exatamente, ela transfere. Então, eu tenho casos assim, de clientes que começaram a chupar chocolate. Chupar o chocolate? Isso. Então ela pegava o chocolate, chupava, porque aí não criava aquele bolo, né, no estômago, e era mais tranquilo. E aí, evidentemente, começou a engordar novamente. Tenho outros casos de pessoas que desenvolveram o alcoolismo. Né? Isso é problemático demais. Né? Então começaram a beber para diminuir a fome, digamos assim, que se sentia. Né?
Então, isso tudo, Pazia, as pessoas precisam ter muito cuidado, sabe, com as cirurgias de estômago, né? A cabeça é tudo. Olha, toda pessoa que tem ansiedade muito alta, né, ela tem algum tipo de vício, ou comer, ou beber, ou qualquer outro. E uma coisa interessante, quando a pessoa ela está parando de beber, por exemplo, ela tem que evitar alguns locais que a estimulam a beber. Eu já vou chegar numa coisa que eu vi aqui, que por exemplo, evitar passar num bar, né, festas, dar uma seguradinha, pelo menos naquela fase inicial, que é a fase mais difícil. Eu estava aqui vendo o seu CD e eu vi aqui, estratégia para festas e restaurantes. Eu achei interessante isso. Porque o Danilo vai prestar muita atenção, que eu deixo rapidinho, nós fazíamos externas e o Danilo adorava ir em creche. Creche. Falei, Danilo, mas por que você gosta tanto de ir em creche? Ah, por causa do almoço, é muito bom. Você acredita? Aí eu parei, para ajudar ele a emagrecer, eu parei de fazer gravação em creche. O que é essa estratégia aqui, Delba? Interessante. Nos meus cursos, nos meus workshops, eu sempre digo assim, como você bem disse, o alcoólatra, ele faz um tratamento e dentro da casa dele, ele não precisa mais ter nenhuma bebida alcoólica, né? Agora, a obesidade, você precisa, para o resto da vida, conviver com a comida pelo menos 3 vezes ao dia. Interessante. Não tinha Café da manhã, almoço e jantar. Isso. O trabalho é dobrado. Verdade, eu não tinha pensado. Então, o treino para isso, ele é bem delicado. A estratégia, essa faixa do CD, a estratégia para festas e restaurantes, já é um treino, um ensaio mental, como nós chamamos, para que você se sirva adequadamente nessa festa. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, Pazia, com a programação neurolinguística não há dieta. De imediato não há dieta, porque o gordinho ele pode comer muito mais ao se estabelecer uma dieta logo de cara, porque a aflição dele aumenta, a ansiedade aumenta. Então, não há dieta. A princípio, nós vamos primeiro educando o meu emocional a nos alimentarmos 6 vezes ao dia. Café da manhã, lanche no meio da manhã, almoço, lanche no meio da tarde, jantar, uma ceia antes de dormir. Evidentemente que em pequenas porções. Tá? Então, por exemplo, técnica para festas e restaurantes. Eu não vou mais deixar de ir a festas e muito menos em restaurantes. Mas eu vou me alimentar adequadamente nessa festa. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Quando eu ia a festas, viu, Danilo? Quando eu ia a festas, imagina, 7 ou 8 brigadeiros para mim era pouco. Era a entrada. Bolo de chocolate, então, porque eu sou apaixonada por chocolate, eram 2 ou 3 pedaços na festa. Deixei de comer os meus brigadeiros, que tanto gosto, meu bolo de chocolate? Nunca, Pazia, te juro por Deus que nunca, nesta encarnação não. Pode ser que na outra encarnação não. Eu não gosto mais disso, mas eu gosto muito. Então, eu me sirvo, mas eu me sirvo de um pedaço de bolo. Entendi. Eu me sirvo de 3 brigadeiros. Eu vou deixar de comer a minha pizza no final de semana com os meus amigos e não sei o que, Não, eu vou comer a minha pizza sim, só que eu não vou comer 4 pedaços. Eu vou comer 2 pedaços. E vou fazer uma escolha mais inteligente, às vezes de sabores um pouco mais magros, digamos porque assim. Porque muitas vezes a pessoa que está acima do peso e tem o hábito, né, o vício de comer muito, ela come pela quantidade, né, e não pela qualidade, não é isso? Come pela quantidade e também tem uma coisa que nós trabalhamos muito, que eu trabalho muito com os meus clientes, é a conversa com o nosso diálogo interno. Minha experiência. Quando eu comecei a fazer as técnicas de PNL, meu diálogo interno, minha vozinha interior dizia assim, puxa, nós vamos fazer de novo isso e nós não vamos mais sair mais para festas, nem para restaurantes, nem para shows, nada disso. Meu marido é músico. Tá. Então eu tenho uma vida que acompanho ele às vezes, não sei o que, existem as festas e tudo mais. E essa vozinha interna reclamava disso.
E eu conversava com essa minha vozinha interna dizendo assim, nós vamos continuar indo às festas, aos restaurantes, às recepções. Fique tranquila, a nossa vida social não vai mudar. E isso começou a ser o primeiro passo para que essa ansiedade diminuísse. Então, o trabalho com o diálogo interno dessa pessoa é feito para saber o que está sendo dito ali dentro, quais são as vontades que esse diálogo interno tem, né, para que a gente possa trabalhar essas vontades de uma outra forma que não seja a comida. Entendi. Eu percebo, muitas vezes, que há um ditado antigo, né, encher primeiro os olhos, depois a barriga, né, que a pessoa, não vou dizer a pessoa, vou me colocar nisso, às vezes a gente está muito tempo sem comer, passou algumas horas, o que é errado, né, então dá aquela fome assim monstruosa. Então a gente vai num restaurante self-service, que já me ensinaram, né, tem que ver tudo o que tem primeiro para você escolher. Então você começa lá de baixo, você vai colocando. Chega uma hora que você colocou comida demais, né, quem tem aquele padrão de que é pecado, né, sobrar comida, come tudo. Aí se isso acontece sempre, a pessoa engorda, cria-se um hábito, né? Então seria bom, como você está dizendo, a pessoa se programar, não ficar com vontade de nada, mas comer aquela quantidade, porque o cérebro satisfaz, né? Exatamente. Eu não posso trabalhar com a programação neurolinguística, não se trabalha sob pressão, de forma alguma, porque o efeito é o contrário. Aumenta no caso no caso de pessoas que tenham o vício do alcoolismo, dá para se fazer a mesma coisa? Nós trabalhamos muito com as submodalidades na programação neurolinguística, porque nós enxergamos e criamos imagens mentais muito diferentes às vezes daquilo que é, ou daquele prato que se apresenta. As submodalidades me dá a possibilidade de eu modificar essa imagem mental que eu tenho sobre ou a bebida ou a comida. Ou cigarro. Ou cigarro, tanto faz. Então eu diminuo essa imagem mental, que ela está distorcida, assim como qualquer fobia. A pessoa tem medo de aranha, então ela vê uma aranha que é do tamanho dessa casa. Né? Então, a bebida é exatamente igual e a comida é exatamente igual. Então, trabalhamos muito essas submodalidades para adequar esse tamanho no meu cérebro que está aumentado. Vocês trabalham com aquela relação dor-prazer? Dor-prazer. Também. Muito. Mas eu foco muito para o prazer. Eu gosto mais de trabalhar com o prazer e abrir caminhos neuroassociativos que nós dizemos para este prazer. Quando eu começo a enxergar todas as vantagens com clareza, porque às vezes eu não tenho essa clareza, eu começo a trabalhar a este favor, neste caminho. Nós temos caminhos neuroassociativos no nosso cérebro, Pazian, que desenvolvemos desde criança. Se eu tenho vontade de comer chocolate, eu dou um impulso e como chocolate. Eu dou um impulso e como chocolate. Este caminho neural, ele está muito fortalecido, porque eu exerço esse caminho neural constantemente. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir um novo caminho neural. Ao invés de comer o chocolate, eu vou substituir por algo similar. Não vou substituir por maçã, porque não vai dar certo, não. Okay. Quem gosta de trocar chocolate por maçã para o gordinho, não funciona. Então, eu vou trocar por uma barra de cereal com chocolate, alguma coisa similar. Desenvolvo, treino. Até ficar aquele caminho neuroassociativo. Depois... O que acontece com o caminho neuroassociativo do chocolate? Atrofia. E isso aconteceu várias vezes na nossa vida, não só com a alimentação. Exato. Nós atrofiamos e fortalecemos caminhos neuroassociativos a nosso bel prazer. Quando a pessoa começa a ter essa clareza, esse entendimento, ela começa a trabalhar com ela de uma forma mais produtiva. Olha, o programa está chegando no final e nós não demos o teu contato. Já pensou? O pessoal ia ficar doido ali. Cadê o telefone? Onde você atende, Elba? Bom, para entrar em contato comigo, é só me ligar. Né? Eu vou dar o telefone do meu celular, que é São Paulo. 11 73 96 61 41. Estamos colocando na tela. E o e-mail, contato, @ Daliegro, que é o D de Delba,
e o Aliegro com 2 L's, daliegro.com.br. Eu faço esse trabalho de emagrecimento em grupo ou individual. Grupo também. Em grupo também. Mas aquela família italiana pode fazer todo mundo junto. Podem fazer sem problemas. Olha, eu acho que o Danilo vai gostar desse programa, viu? Eu já vi que ele já ficou mais feliz. Olha, Delba, é bastante interessante, viu? Eu agradeço muito a tua presença aqui. Acho que você vai ter um retorno grande, porque as pessoas querem realmente emagrecer. Agora, não é quem, eu torno a dizer, não é porque alguém está acima do peso que está feio, que, né? Vai de cada um. Tem pessoas que realmente querem emagrecer. Então, está aqui uma sugestão. Um minutinho para você dar o teu tchau aí. Ok. Se você quer emagrecer por alguma questão, me ligue. Eu acho que eu tenho muitas indicações bacanas. Para você que está na menopausa e acredita que a menopausa fica-se impossível de emagrecer, eu comecei a ter mais retorno na menopausa para o emagrecimento. E o mais importante, consegui estabilizar na menopausa também. Então, tudo é possível. Né? Não vamos criar barreiras e padrões de pensamento já, porque assim não dá, porque eu estou na menopausa, ou porque é difícil, coisas do tipo, né? Venha fazer o treinamento que eu acredito que você vai gostar bastante. Muito obrigado, viu, Delba? Obrigada, Paziano. Muito obrigado obrigada a vocês. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos de volta com o Para Viver Bem. Até lá.